Boa noite, tô entrando ao vivo. Isso aqui tá. Desculpa. Boa noite, Rita, Carlos. Boa noite, Judi. Só um minuto. Essa noite estamos entrando, começando ao vivo. Não pude mandar para ninguém, mas vocês já estão acostumados, né? Toda semana agora nós vamos fazer live de segunda a quinta. E eu botei esse só pra gente começar devagarzinho. Eu vou fixar o tema aqui dessa noite. Só um minutinho. Ué, não é isso não. Como é que eu... Não tá certo. Então, mas para fixar o tema. Hoje o nosso tema vai ser, vou desligar aqui, Justo entre as Nações. Esse é o nosso tema de hoje com São Maximiliano Kolbe. Então deixa, não tem problema. Eu ia fixar o tema, mas não tô sabendo, gente. Tô aqui sozinha. Então o tema é Justo entre as Nações. Vamos começar. Não sei quanto tempo vai durar. Eu vou tentar falar a história rápido. Mas é uma história muito bonita. É um santo que a gente vai gostar muito de ouvir a história dele. Eu tô fazendo hoje porque amanhã a gente não tem live. É sexta-feira. Como eu disse, a gente vai fazer live de segunda a quinta. Acho que terça e quinta, eu não sei os dias direito que eles resolveram. E como amanhã é o dia dele, do São Maximiliano Kolbe, então hoje a gente vai fazer a live sobre a vida dele, tá bom? Vou rezar então, vou começar com a oração, quem puder acompanha. A oração do Divino Espírito Santo. Oi para todo mundo, tô vendo Júlio, Luci, Juliana. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá Ó, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um minuto. Desculpa, eu tive que fechar o negócio. Eu rezei essa oração em primeiro lugar porque é uma oração que sempre me lembra muito a Polônia, porque o Papa João Paulo II, quando esteve lá, né, pela primeira vez, depois que ele foi Papa, foi a oração que mudou a Polônia, né? Ele vai fazer essa oração na janela da casa paroquial onde ele estava, do palácio paroquial, e ele vai... a multidão inteira vai vibrar e vai ser um momento muito bonito, porque todo mundo esperando o que ele ia dizer e ele faz esta oração que vai de fato mudar a Polônia. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de São Maximiliano Maria Kolbe. Mas o nome dele de batismo não era esse.
São Maximiliano, o nome dele de batismo era Raimundo Kolbe e não tinha Maria. Ele vai colocar esse nome depois. E ele vai nascer ao finalzinho do século XIX, bem no finalzinho, 1897, bem finalzinho. Vai adentrar o século XX, né? E a vida dele vai se dar toda no século XX, porque ele vai acabar falecendo em 1941. Então vamos lá. Ele nasce, o nome dele de batismo é Raimundo, ele é o segundo filho de Júlio Kolbe e Maria Dobralvaska. São nomes difíceis, né? Porque a gente chama de Júlio, mas não é exatamente Júlio, mas é porque são nomes poloneses muito difíceis da gente pronunciar, então a gente chama do nome mais próximo que a gente consegue. E então ele é o segundo filho e eles eram o pai era um militar polonês, a mãe era simples, né? Eles eram de família simples, eram mais rudes, mais humildes, mas muito católicos. A mãe vai formar os filhos muito bem, né? O pai e a mãe vão formar os filhos muito bem. Então, o primeiro grande fato assim que eu vou relatar é que nós sabemos que aos 10 anos de idade, o Raimundo, né, o futuro São Maximiliano, ele vai ter uma visão de Nossa Senhora. Isso só vai ser revelado para o público, para o povo, após a morte dele. Então, vamos continuar. Porque a mãe dele é que vai acabar revelando isso. Mas antes ninguém sabia, só a mãe. Bem, então ele vai nascer, né? E o primeiro fato é que em 1907, vai passar pela cidade deles um padre de uma ordem... Deixa eu tirar esse barulho. E esse padre vai dizer que vai ser aberto um seminário novo numa cidade próxima dali, não muito próxima, mas uma cidade ali da região. E nessa hora, o Raimundo, né, o São Maximiliano, ele com o irmão dele se interessam de entrarem para este seminário. Esse seminário ficava numa cidade que ficava localizada na região do Império Austro-Húngaro, porque aquela região era muito... aquela região ali era regida pelo Império Austro-Húngaro, onde ia ser aberto o seminário. Então eles se interessam, né? Os pais concordam e eles acabam, quando abre o seminário, ele com o irmão entram para esse seminário. Esse seminário, a vantagem é que eles eram bem formados, né? Tinham a parte acadêmica, né, também. E como eu disse, eles eram de família humilde. Então eles optam de ir para esse seminário. Eles eram meninos muito bem formados. E eles sabiam que eles tinham 3 anos para pensar a respeito de uma vocação, né? Então, ao final dos 3 anos, quando termina a parte acadêmica, eles têm que resolver se eles vão ser frades ou não. E os 2 irmãos, então, resolvem que não vão ficar no seminário. Depois que eles, né, conversam e tal, eles resolvem que não vão ficar. Na hora que eles estão indo para a sala do reitor do seminário para dizer que não vão ficar no seminário, nesse momento é anunciado que a mãe deles tinha vindo visitá-los, depois de 3 anos, né, que eles já estavam lá. E aí eles ficam sabendo, a mãe vem, né, conversa com eles, que ela veio dar uma grande notícia, que o irmão mais novo deles também ia entrar, estava entrando para o seminário que nem eles. Dito isso, eles param, pensam, veem aí um sinal de Deus, né? Eu acho que São Maximiliano viu um sinal de Nossa Senhora, e eles então resolvem que sim, que vão ficar no seminário. Isso é uma coisa assim bacana, né? Porque ele vai ter esse irmão que vai ser padre como ele, vai ser sacerdote como ele. E eles ficam no seminário. E aí já em 1912,
já é um fato também importante, que vai ser quando o padre Maximiliano vai para Roma estudar lá. E lá, com 3 anos, ele vai ficar lá por 7 anos em Roma. Lá com 3 anos, que ele já está em Roma estudando, né, ele até já se forma em filosofia em 3 anos, ele começa, junto com outros futuros frades, né, ele começa a ver que existia uma cultura de muito combate à religião católica, muito combate, era muito anticristã. Então estava aquela coisa da maçonaria começando muito forte, batendo muito, sendo muito agressiva, né, em relação à Santa Sé, ao Vaticano, ele vai vendo muita dificuldade na evangelização em Roma, e ele começa a ter no coração dele o desejo de evangelizar para todo mundo, né? E junto com mais 6 frades, né, 6 rapazes como ele, eles têm a ideia numa noite, eu penso que eles estavam reunidos assim numa sala, rezando, e tem essa ideia, né, de fazer uma milícia, fundar uma milícia, que vai ser a milícia da Imaculada que nós todos conhecemos, né? Eles reunidos pensam em fundar essa milícia. O que seria essa milícia? Essa milícia era evangelizar, né? Levar Jesus Cristo a todo mundo, a todos os povos, a quanto se pudesse, a todos os cantos do mundo, de uma forma organizada e sobre o manto de Maria, sobre a proteção de Maria, de Nossa Senhora, e achando assim que Nossa Senhora estando à frente, todo o resto seria mais fácil. Nossa Senhora conseguiria ser, digamos, a general, né, dessa milícia. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai escolher um escudo para a milícia da Imaculada. E agora, antes de eu dizer qual é o escudo, vamos continuar contando o que vai acontecer. Ele vai ser ordenado em 1918, né? E aí, o que ele vai fazer? Tem um fato na vida dele que eu quero contar, que eu acho que foi assim, já um prenúncio de tudo que viria. Por quê? Ele vai ser ordenado e a primeira missa dele, ele vai fazer numa igreja lá em Roma. Agora eu abro um parênteses, uma igreja que eu particularmente gosto demais, que é a igreja de Santa Andrea della Frate. Fica ali perto da Piazza de Espanha. É muito importante para mim essa igreja, porque é a igreja onde tem a imagem de Nossa Senhora do Milagre, aquela que vai converter um judeu, o Afonso Ratisbon. Essa história eu não vou contar hoje, mas é uma história linda, e é importante, que eu digo que é importante para mim, porque eu sou aqui na paróquia onde tem essa Nossa Senhora do Milagre, né? Aqui na São Francisco de Paula tem essa imagem maravilhosa de Nossa Senhora do Milagre. Ela faz o milagre de converter um judeu convicto em um cristão convicto. Ele fica tão convertido que ele se torna um sacerdote. Fecha parênteses. Então, São Maximiliano Kolbe, ele vai celebrar a primeira missa dele, quando ele é ordenado sacerdote, né? Nesta igreja, onde tinha acontecido lá em meados do século XIX, este grandíssimo milagre, onde Nossa Senhora vai converter este judeu. E esse milagre está ligado, agora sim, à medalha milagrosa. Por isso, São Maximiliano Kolbe vai escolher como escudo da milícia da Imaculada, o escudo vai ser a medalha milagrosa.
Ele vai escolher a medalha milagrosa, sabendo que a primeira missa que ele estava celebrando era ali, né, numa igreja muito importante, né, onde se lembra essa grandíssima intercessão que Nossa Senhora vai fazer desse milagre, da conversão desse Ratisbon. E aí ele vai usar como escudo a medalha, né, e como o general da milícia, Nossa Senhora, porque eles vão ter como lema aquele versículo do Gênesis: ela esmagará a tua cabeça. Está lá em Gênesis 3, né? Ela, a mulher. Essa mulher é Maria, Nossa Senhora. Por causa de Nossa Senhora, ele então vai pegar, quando ele vai ser... como eu disse, o nome dele de batismo era Raimundo, mas o nome que ele vai adotar como sacerdote, como frade na ordem que ele vai estar, era uma ordem franciscana dos padres menores. Ele vai adotar o nome de Maximiliano Maria Kolbe. Ele botou Maria porque isso diz tudo. Toda a vida dele estava entregue à Nossa Senhora, né? Ele fundou a Milícia da Imaculada, como eu falei, junto com mais 6 frades. Ele era o fundador, o coordenador mor. e é o que vai marcar a vida dele, né? Essa proximidade, esse amor com Nossa Senhora, a vida toda dele. Tudo ele perguntava, tudo ele recorria a ela. E aí começa, então, a vida dele. E ele, então, logo no início, a Milícia da Imaculada, ele começa a fazer prensas de revistas, né? Começa um jornal, depois a revista, que era o Cavaleiro da Imaculada. Engraçado que ele e o irmão estavam juntos nessa empreitada, né? O irmão também era sacerdote e adotou o nome de Afonso. Era Maximiliano Kolbe, né? E Afonso Kolbe. E essa coisa deles de milícia, porque o pai deles, como eu disse no início, era militar polonês, né? Então, eu acho que eles tinham muito essa... E o sonho dos dois, no dia que eles estavam indo dizer lá na sala do diretor que eles não iam ficar no seminário, eles então tinham decidido que eles iam lutar no exército polonês, lutar pela rainha, pela coroa da Polônia. Eles tinham muito isso dentro deles. Então, quando ele funda a Milícia da Imaculada, é um reflexo, né? É um desejo que ele sempre teve também, né? Essa coisa da milícia, do exército, do escudo, né? O escudo é a medalha milagrosa, essa daqui. Quando ele vai ter chance, ele vai visitar Ridibá, em Paris, ele vai visitar o Santuário de Lourdes, ele vai à casa de Santa Teresinha. Ele era, assim, muito mariano, né? Muito, muito mariano. Bem, nem tudo são flores. Então, quando ele começa a fazer a milícia, tudo vai dando certo, né? Mas ele fica, um dia ele vai jogar futebol e ele fica muito doente, ele tem umas hemorragias e depois, no fim das contas, vão diagnosticá-lo com tuberculose. E ele vai ficar afastado da condução da Milícia da Imaculada. Ele, nessa altura, ele dava aulas também para o seminário. E assim a vida vai passando, mas ele deixa o irmão dele no lugar dele. Daí a 1 ano, quando ele volta, tá tudo ok. O irmão tomou conta da milícia direitinho, só crescia. E então, entre dores, tribulações e alegrias, a coisa ia acontecendo muito bem, obrigada, né? E assim vai se dando a vida do padre Maximiliano. A princípio, quando no primeiro ano que a milícia está indo super bem, ele tem um grande sofrimento. O pai dele, que morava na cidade de Czestochowa com a mãe dele, né? Eles tinham aberto uma livraria lá. Outro parênteses. Czestochowa é a cidade onde tem o Santuário da Virgem Negra lá na Polônia. É muito bom quando a gente vai lá. Quem já foi lá com a gente, é um santuário também muito especial, que o Papa João Paulo II amava de todo o coração, porque é a padroeira da Polônia, a Virgem Negra. Fecha parênteses. Bem, então os comunistas russos tinham prendido o pai dele e, ao final das contas, tinham degolado o pai dele. O pai dele vai ser morto.
Então, assim, como eu disse, em meio a sofrimentos, né, ele continuou com a milícia da Imaculada, firme e forte, mas ele teve, né, suas lutas, suas tristezas também. Então, a mãe viúva vai morar num convento beneditino. E ali, a mãe do padre Maximiliano, ela vai escrever as memórias, porque isso já vai se dar em 1941, quando ela começa a escrever as memórias depois que ele morre. E aí que a gente vai descobrir. Então eu vou contar aqui um pedacinho bem pequeno do que ela escreveu quando ele tinha 10 anos de idade. Como eu disse lá no início, o primeiro fato importante, né, da vida dele, que a gente sabe depois que ele morre, foi aos 10 anos de idade. Olha o que aconteceu. A mãe dele descreve que ele chegou para ela, ela diz assim: ele tremia muito pela emoção e com lágrimas nos olhos ele me disse: apareceu para mim, mamãe, a Nossa Senhora, tendo nas mãos 2 coroas, uma branca e outra vermelha. Ela olhava-me com amor e me perguntou se eu as queria. A branca significava a pureza e a vermelha o martírio. Respondi que aceitava. Tadinho. Isso são os escritos da mãe dele, uma carta que a mãe dele escreveu, né, contando essa história. Depois a mãe vai escrever, e eu não vou ler, mas vou contar para vocês. Ela vai escrever que ao entrar para o seminário, vai ter um momento que ele vai ter uma ferida que não fecha, uma ferida. Eu não me lembro se era na mão ou no tornozelo, não importa. Importa que ele vai acabar, quando os médicos tinham perdido as esperanças, achando que aquilo ia ter que tirar, cortar, né? Ele pede para botar água de Lourdes e no fim das contas ele vai ficar curado. Então, quando ele vai a Lourdes, ele agradece esse grandíssimo milagre também por intercessão de Nossa Senhora na vida dele. Então, assim, você vê que ele caminha sempre com Nossa Senhora, sempre com ela. A milícia, por seu lado, crescendo, 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 a ponto de ir parar no Japão. Ele começa a levar a milícia da Imaculada para o Japão. No Japão, eles conseguem montar gráfica, a revista Cavaleiros da Milícia e até uma rádio. Então, assim, ele vai ter a rádio da Milícia da Imaculada, no Japão, gente. Vocês vejam como que expandiu, né? O que começou lá com 7 frades, entre eles o irmão dele também, já estava no Japão, dando muitos frutos nos meios de comunicação, impressos, de revista e nas ondas de um rádio. Essa rádio, né? Não esqueci o nome, enfim. Ficou grande essa rádio Milícia da Imaculada no Japão. Ela evangelizava, tinha programa, todo mundo conhecia, foi uma coisa bem... E ele vai fundar no Japão, em algumas 2 cidades ou 3, o Jardim de Maria. Tudo ele põe o nome de Maria, né? Ele é bem, como eu disse, bem mariano. Bem, a carta da mãe dele, eu vou ler mais um pedacinho aqui, que é bem bonita, que ela diz uma coisa agora, onde eu começar a contar a parte difícil da vida. Ela diz assim: a mudança extraordinária no rosto dele, para mim, atestava a verdade de tudo que ele falava. Nem sempre era compreendido em cada coisa que ele dizia, mas numa ocasião, ele acenava com um rosto radiante a sua desejada morte em ser um mártir um dia. E eu, ela conta, e eu, a mãe no caso, né? E eu estava pronta como Nossa Senhora depois da profecia de Simeão. Isso é o que a mãe dele conta, que ela se preparava, né? Como Nossa Senhora, no 8º dia, quando ela vai no templo em Jerusalém e leva o bebezinho dela para ser apresentado a Deus no templo. Simeão vem, conhece aquele bebê
e faz uma profecia dolorosa, né? Diz que uma espada de dor vai transpassar a alma de Maria. E ela guarda tudo isso no seu coração até o dia do Calvário, aonde acho que isso deu força para ela, né? Porque ela sabia em quem ela tinha botado a confiança. E a mãe do Maximiliano Kolbe parece que também se preparou para um dia encontrar um filho que talvez, quem sabe, fosse um mártir. Bem, nós sabemos que depois de todo esse sucesso, né, ele acaba retornando, ele viajava muito para poder dar atenção a todas as casas que ele havia fundado, e uma delas vamos agora falar da Polônia, uma delas é na Polônia, né? Novamente, um parênteses, quem já foi lá com a gente, ou um dia pretende ir, é maravilhoso, né? O local onde ele viveu, a igreja, a capelinha onde ele celebrava, tudo ali muito rústico, muito vivendo na mesma linha de São Francisco, porque eram padres franciscanos menores, né? Então ele fazia questão daquela rigidez, aquela coisa bem franciscana. Quem vai lá, gente, é maravilhoso. Sendo que a igreja, né, a grande basílica, é toda de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem a medalha, tem uma imagem enorme de Nossa Senhora na frente, é linda também. Todos os lugares que ele fundava, ele punha de primeira a medalha milagrosa e uma grande imagem de Nossa Senhora. Lá na cidade de Hiroshima, no Japão, o Jardim de Nossa Senhora, como ele chamava, né, as casas dele, no Jardim de Nossa Senhora, na cúpula lá da igreja tem uma grande Nossa Senhora que à noite ficava iluminada, atraindo a muitos que não conheciam. E quando as pessoas começavam a olhar e querer conhecer o que era, ele evangelizava todos aqueles da região. Fecha parênteses, voltemos então. Então, agora vamos para 1939. Polônia já estava invadida pelos nazistas. Hitler havia chegado e imediatamente precisava aniquilar os inimigos. Não tem inimigo maior do regime nazista, do regime comunista, do que Nossa Senhora. Não é? Não tem. E a primeira pessoa que ele vai lá para pegar, quem é? Padre Maximiliano. Leva ele preso, interroga daqui, interroga dali, mas acaba devolvendo e ele depois de um tempo volta para os seus confrades. Todos comemoram, mas em 1941 ele novamente será preso. Eles vão chegar lá nesse lugar que a gente visita, lá na Polônia, onde ele morou, nesse santuário, porque hoje em dia é um santuário, né? A gente pode ver as coisas dele lá preservadas. Vão prendê-lo e vão levá-lo. Isso já era 1941. E acaba que ele vai parar, no fim das contas, em Auschwitz, o campo de concentração. E aí é o momento mais difícil da vida, né? Porque as coisas que a gente sabe, né? Ir para um campo de concentração. E não só ele, tantos outros. E aí vai se dar o outro grande fato, né, da vida dele, que é a escolha que ele vai fazer. Vai ter um dia, eles muito já cansados, que um prisioneiro vai conseguir fugir de Auschwitz. Algumas pessoas dizem que foi um prisioneiro, outras dizem que foram 3 prisioneiros. Não importa, o que importa é que um prisioneiro vai fugir e os guardas não mais suportando, com muito ódio, mandam todos se arrumarem em fila, né? Igual a gente via nos filmes, né? Aquela coisa que faz a chamada, vai todo mundo em fila. E eles começam a dizer que como eles permitiram que fugisse esse de Auschwitz, ninguém conseguiu pegar, que todos iriam pagar por isso. Eles iam escolher aleatoriamente 10 presos e iriam penalizá-los, iriam matá-los. E eles vão escolhendo, sendo que quando é escolhido, 1, 2 ou 3, começam a chorar muito. E tem um que chora muito e diz que ele tem esposa, tem filhos para criar
E nisso que ele está esbravejando muito, São Maximiliano, uma voz, né? Porque isso depois é descrito também em documentos. Então, vou contar o que está escrito. Ouve-se uma voz bem fraca, mas uma voz que quer gritar, né? Uma voz, e diz, por favor. Aí ele dá um passo à frente, eles mandam ele dar um passo à frente, o que ele tinha para falar, e ele se dirige ao militar mais brabo lá, tem o nome dele, e ele fala, eu desejo morrer no lugar dele. E ele leva um susto, aquele guarda não imaginava isso, né? O comandante, não é o guarda, não, é o comandante, tem o nome dele. Tem até a história dele depois. E aí ele fala, ele fica meio que desconcertado, como assim, né? Quer morrer no lugar dele, né? Mas ele fala para ele, ok, você quer morrer no lugar dele? Tá bom. Manda o outro voltar e na mesma hora, os 10 que ele tinha escolhido já marcham para um outro lugar e ele já manda tirarem a roupa deles inteira. Eles já não eram ninguém, eles já não eram nada, já não tinham nada. E mais essa falta de dignidade era mais uma, né? Tiram a roupa dos 10 e colocam todos eles num bunker que, olha, horrível. A gente visita isso lá também. Para deixá-los morrer de fome e inanição ali. De tudo. De água, de tudo, sem nada. Era aquela morte dolorosa, lenta. E vocês sabem o que acontece? Durante 2 semanas, e um pouquinho mais, acho que foram 18 dias, o São Maximiliano vai cantar hinos a Nossa Senhora e a Jesus, vai louvar, vai ouvir confissões, vai evangelizar, vai falar de um Deus único, maravilhoso, vai falar do céu, do paraíso, vai evangelizar, vai batizar ali naquele lugar aonde eles ficaram. Abre parênteses. Eu estou contando a história dele toda aqui e é difícil, gente, acreditem. Mas quando a gente viaja e a gente pode ir contando a história nos lugares, em cada lugar que a gente vai, cara, é muito bom. É maravilhoso, porque a gente sai dali muito reconstruída, porque a gente vai vendo que coisa maravilhosa, que coragem, que tudo, né? Que santidade. Então, quando a gente visita isso lá em Auschwitz, a gente sai às vezes até sem conseguir falar, né? Emocionada, muitas vezes, né? Chorando, né? Mas edificada de ver que coisa impressionante. Porque depois eles foram morrendo aos poucos, ele então fazia o enterro de um, recomendava o outro, né? Dava os sacramentos, ele foi assim um pai carinhoso com todos, pregando Jesus, né? Até lá. E isso foi mexendo com todo mundo dentro do campo, né? Porque mal ou bem todo mundo ia sabendo, era um zum, né? Primeiro souberam que um louco, maluco, deu a vida, né? Morrer no lugar daquele que ele nem conhecia, porque na hora que ele dá o passo à frente e que ele vai falar com esse comandante, o comandante fala, você quer dar a vida para qual? Em quem? Quem é? Aí ele fala, aquele que falou que tem mulher e filhos. Ele escolhe direitinho quem que ele ia dar a vida. Então, assim, todo mundo comenta depois o zum nos pavilhões, que lá são pavilhões, né, dentro de Auschwitz. Viu? Teve um que mandou um louco aí que morreu no lugar, teve um que deu a vida, todo mundo fica sabendo. E dizem, né, que esse ato de grandíssimo amor, porque foi um ato assim corajosíssimo e de grande desprendimento, o comandante pergunta, você quer dar vida por quê? Eu sou um padre católico, eu não preciso, ele tem esposa e filhos, e eu sou um padre, um sacerdote católico, eu posso ir. Dizem que quando ele estava nesse bunker cantando, louvando, com a força que eles tinham, né, porque eles não estavam recebendo comida, não recebiam água, era para eles morrerem mesmo. Ele cantava hinos e dizia, hoje eu vou estar com a minha mãe, hoje eu vou estar com a minha mãe. E ele foi o último a morrer. E mesmo assim, ele só morreu porque, como eles não morriam depois de 15 dias, foi dada a ordem de darem uma injeção letal. Ele viu os outros 2, tinham 3 com ele ainda vivos, 2, né? Ele viu esses 2 morrerem na frente dele, quer dizer, aquele, né? E em seguida foi ele. E aí a gente vê que
essa fofoquinha, né, que rolou desse que deu a vida, ela foi muito maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque se num ambiente onde não tem amor, não tem nada, teve um homem que por amor quis dar a vida pelo outro, isso derrotou os nazistas, sim, com certeza. Como é possível existir atos de amor e de caridade num ambiente que nos ensina o contrário em todas as coisas? Bem, esse ato é tão conhecido, eu estou falando aqui, mas eu comecei dizendo que ele ganhou um título que poucos ganharam. Ele ganhou o título de justo entre as nações. Sabe quem deu esse título a ele? O Estado de Israel. O Estado de Israel, que só dá esse título àqueles que merecem. E São Maximiliano Kolbe ganhou o título de justo entre as nações. Porque são gentios, são os que não fazem parte do povo judeu, mas que ajudaram ao povo judeu no tempo da guerra, do Holocausto. O homem que ele ajudou tem um nome polonês porque era polonês, era um sargento do exército da Polônia. Ele viveu até 1994, morreu aos 93 anos. E a gente não tem muita ideia, mas parece que ele se converteu ao cristianismo. Por quê? Porque ele conta essa história através do tradutor dele, que ele vai visitar uma igreja que existe lá em Houston, Estados Unidos, dedicada a São Maximiliano Kolbe. E este homem, que a gente vai chamar de Francisco, porque é o nome mais próximo para a gente poder falar, porque não dá para falar o nome dele, é um nome polonês muito difícil de falar, então a gente chama de Francisco, que parece. Esse Francisco, ele esteve, porque na canonização, em 1982, o Papa João Paulo II vai canonizar, né, o São Maximiliano Kolbe, Maria Kolbe, e vai dar a ele um título, Santo do nosso difícil e conturbado século XX. É o que o Papa João Paulo II vai falar. Um grande santo, São Maximiliano Maria Kolbe é um grande santo do nosso difícil e conturbado século XX. É o título que o Papa vai falar para ele. E este que o São Maximiliano deu a vida por ele, esse Francisco, ele vai estar na canonização dele lá no Vaticano em 1982. Lembrem-se que 1982 é um ano depois que o Papa levou o tiro. O Papa vai levar o tiro em 1981. Então, assim que ele se recupera, ele faz duas coisas. Uma é ir a Fátima agradecer e a outra é canonizar este conterrâneo dele, que é o padre Maximiliano Maria Kolbe. Por que o Papa fez isso? Porque isso, minha gente, no século XX foi de grandíssima importância. Você canonizar alguém que venceu o ódio nazista, o ódio do Holocausto, alguém que deu um exemplo maior do que se podia esperar. Isso foi muito importante. Nós que vivemos essa época sabemos quão grande foi a importância da canonização do padre Maximiliano Kolbe, um santo dos nossos dias, né? Merecidamente chamado de justo entre as nações, e que levou Nossa Senhora à frente de todos os seus empreendimentos. Deu tudo certo e no fim morreu do jeito que queria, sendo mártir, como disse a mãe dele, né? Que o rosto dele chegava a brilhar quando ele pensava na possibilidade de um dia viver o martírio por Jesus. Penso eu que todos aqueles que vivem unidos a Deus e o que desejam, Deus acaba realizando. Procure desejar coisas boas, coisas maravilhosas, e Deus vai te dar. Eu creio, eu vejo isso. Deus realiza os nossos desejos mais incríveis, né? Essa noite, contando a história de São Maximiliano, é mesmo que uma homenagem para ele. Ele merece
nunca deixar de ser esquecido. Porque, assim como ele, nós também vivemos um período de muito combate, né, ao cristianismo. Agora, especialmente, a gente está vendo quantos meios de comunicação dos nossos tempos, toda a grande mídia, jornais, filmes, hollywoodianos, televisões, noticiários, como a grande mídia é tão anticristã. Então, seguindo o exemplo de São Maximiliano, agarrados à mão de Nossa Senhora, eu não trouxe ela para cá, queria pegar na mãozinha da imagem, agarrados à mão de Nossa Senhora, porque olha que coisa bonita, ele funda a Milícia da Imaculada em 1917, no ano em que Nossa Senhora está aparecendo para os 3 pastorinhos, mal ou bem, né? Ele começa a ter essa ideia. O que é isso? É uma sintonia do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora vem lá no início do século XX pedir que se reze, se faça penitência, se leve a devoção ao Imaculado Coração dela, para que o mundo conheça e seja salvo, lá na Polônia, lá na Itália, né? Lá em Roma, ele estava junto com aqueles 6 frades fundando a Milícia da Imaculada. Olha que bonito. Com o mesmo objetivo. Então, assim, essa sintonia, né, do Espírito Santo é a mesma de agora. Eu falo que agora, o tempo atual que nós estamos vivendo, a gente vive o exército do terço. Nós somos a milícia do exército do terço ao coração imaculado de Maria, porque ela é a única que pode esmagar a cabeça de Satanás. Porque nós temos que entender que não é Deus e o demônio. É Deus e o demônio lá atrás. O demônio é uma criatura de Deus. Ele não é em pé de igualdade, de jeito nenhum. Mas Deus deu uma criatura capaz de, sim, uma criatura esmagar o demônio, a cabeça, né? Vencê-lo sempre. Quem é? Maria. Nós, nos dias de hoje, devemos buscar o exemplo de São Maximiliano Kolbe. E assim como ele, vivermos na graça, na alegria. Ele morreu como ele, né, desejava no fim das contas. E é isso que nós devemos fazer. Buscar a graça, a alegria e o amor e nos resguardarmos sempre no Imaculado Coração de Maria. A mãe dele, então, nos trouxe essa carta, esse pedacinho da carta que eu li. Eu creio que ela também foi muito santa, né? A mãe, o pai, porque formaram os filhos bem, né? E a gente viu que ainda tiveram um santo, né? O santo Maximiliano Maria Kolbe, tá bom? Vamos terminar rezando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um beijo e até segunda-feira na próxima live com Arthur, tá bom? Um beijo a todos e boa noite.